Boa tarde, amigos. Aqui os fala Matheus Chibus do canal Siqueton. Olha, o povo tá falando, estão fazendo um escarcéu, uma convulsão em torno de uma história aí de que o Paulo Cogos deixou o anarcocapitalismo, porque viram isso aí um grupo sedevacantista, não sei, algo assim. Olha, em primeiro lugar, queria dizer aqui que eu tenho o maior carinho pelo Paulo Cogos, que eu considero meu amigo. Certo? Um abraço pra você, Paulo. Um abraço pra você. Você já me ajudou bastante. Agora, sem ser sedevacantista e sem ser ANCAP, eu não entendo de fato porque é que o povo está tão surpreso quanto a isso aí. E vamos lá, o Paulo Cogos, ele era anarcocapitalista. Até um certo ponto, claramente. Depois ele passou por uma experiência de conversão religiosa e se tornou fundamentalmente um tradicionalista político. Ele ainda tentava fazer certas compatibilizações, certo? Com o anarcocapitalismo, desse tradicionalismo político, com essa postura ANCAP, a partir de alguns daqueles pontos de sociedade feudal ou sociedade monárquica do Hans Hermann Hoppe, certo? Mas fundamentalmente ele era um tradicionalista político, certo? Paulo Cogos. Ele era um tradicionalista político. O anarcocapitalismo virou só um elemento, digamos assim, vestigial do pensamento dele, que ele tentava ainda manter. Certo? Só que depois o Paulo Cogos, ainda por cima, virou sedevacantista, não apenas tradicionalista, mas não apenas um católico tradicionalista, mas também um sedevacantista. E aí tudo fica ainda mais difícil. Por quê? O sedevacantismo, ele é uma visão maximalista o sedevacantismo é uma visão maximalista do catolicismo tradicionalista, certo? Ele está no que eu chamo de tradicionalismo forte. E o tradicionalismo forte, ele parte da seguinte ideia, certo? De que o Vaticano II seria um concílio herético. E de que esse estado de coisas pós-conciliar é um estado de coisas onde você tem na hierarquia da Igreja Católica uma heresia. Mas o melhor argumento que eles têm a dar para isso aí é o de que existiria uma contradição entre a doutrina da liberdade religiosa, enquanto exposta, nos termos expostos na Dignitatis Humanae do Vaticano II, e o que veio antes na doutrina católica. Querem dizer que supostamente haveria uma contradição entre isso aí. Certo? Agora, se você é um ANCAP, ou um libertário, ou um liberal, no fim você vai ter que defender liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade disso tudo, nos termos mais fortes. Nos termos mais fortes possíveis. O Cogos, ele meio que tentou remediar isso uma certa época, dizendo o seguinte: mas, claro, certo? As pessoas que aderirem ao meu Estado católico, as pessoas
que fizerem adesão ao Estado Católico estarão vinculados, certo? A um respeito incondicional. Essas pessoas não terão mais liberdade religiosa. Mas essa própria ideia de que a adesão de uma pessoa às leis ou ao Estado que ele quiser é a única origem da legitimidade do poder político, ou a única justificativa da existência de um poder político, isso já é uma ideia liberal. Certo? Nesse caso você já tem toda essa liberdade aí. E assim, na verdade, se vocês forem ver bem, isso que aconteceu agora foi uma solução de uma tensão. De uma tensão teórica que havia na cabeça do Paulo Cogos, né? E ele resolveu essa tensão eliminando um dos polos. Certo? E com o tempo, o anarcocapitalismo se tornou uma coisa menos importante para ele que o sedevacantismo. O sedevacantismo se tornou algo... O sedevacantismo, esse tradicionalismo político dele, se tornaram algo mais importante na forma mente do Cogos que ser cap. Querendo ou não, isso aí o Cogos atingiu a maior consistência. Isso aí o Cogos atingiu a maior consistência. No caso, eu não sou nem ANCAP, nem tradicionalista e nem também, muito menos sedevacantista. Né? Então, não tenho assim, não estou de lado nenhum nessa controvérsia. Mas para mim, nada disso me surpreendeu em nada. Em nada. E eu acho que ninguém deveria também se surpreender. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. Um abraço para você, Cogos, e até logo.